Revista Justiça Entrevista. E agora no Revista Justiça vamos falar sobre liberdade. Liberdade para não ficar dependente de ninguém. O nosso convidado é o professor de inovação e mestre em Direito do Estado, advogado da União, palestrante e também youtuber. Professor Marcos Bittencourt, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Muito obrigado pelo convite, Sérgio. Sempre um prazer conversar com os amigos da Rádio Justiça. Doutor Marcos, vamos aqui então trazer este tema tão importante para nós, ouvintes da Rádio Justiça. Liberdade para não ficar dependente de ninguém. Por onde podemos começar a conversa a respeito disso? Bom, eu acredito que as crises sempre nos trazem algumas oportunidades, inclusive a oportunidade de repensar aquilo que nós estamos fazendo. Nós temos esta tragédia da pandemia e, ao mesmo tempo que nós tivemos muitas dores, a partir dessas dores nós tivemos que nos libertar de muito peso que nós passamos a ver que não fazia sentido. Então, muitas vezes, você como advogado, você como professor, tinha que se deslocar grandes distâncias para ir conversar com o seu cliente, ir conversar com o seu aluno. E a partir do momento que surge uma pandemia, onde as pessoas têm dificuldade de se locomover, elas passam a utilizar a própria tecnologia que já estava à sua disposição de uma maneira mais intensa. E a partir disso elas começam a encontrar novas soluções mais leves para problemas que elas tinham principalmente em relação ao tempo. Então, quando nós falamos da liberdade que surgiu atualmente graças à tecnologia, significa, antes de tudo, que nós tivemos que nos reinventar nas nossas carreiras para que possamos, de alguma forma, entregar um conteúdo mais leve e mais adequado para os nossos clientes, para os nossos alunos, para as pessoas que nós atendemos. E para este caminho, Dr. Marcos Bittencourt, da liberdade, o nosso ouvinte ele precisa pesquisar, estudar o que, por exemplo? Nós temos que mudar uma visão que nós tínhamos muito do século passado, em termos de estrutura, inclusive, para verificar que nós temos que investir mais em mobilidade, nós temos que investir mais em tecnologia. E nós vamos ver que, analisando por valores, proporcionalmente vai ser muito mais baixo custo investir em tecnologia do que necessariamente investir numa grande estrutura. Existem vários livros mencionando a ideia mesmo de minimalismo, mas não como algo de baixa qualidade, muito pelo contrário. Você tem que ser leve para você entregar realmente o melhor para os seus clientes. Então, quando nós falamos atualmente para um advogado, o advogado atualmente tem que ter um smartphone adequado, porque é através dessa ferramenta, que comparativamente até um determinado escritório é uma ferramenta que pode ser considerada de baixo custo, através do smartphone você consegue fazer audiências, entrar em contato com seus clientes, você pode dar aulas para os seus alunos, você pode fazer parcerias da sua casa ou de qualquer lugar onde você estiver, né? A gente não fala mais em home office, agora é anywhere office. De qualquer lugar você pode entrar em contato com as pessoas, desde que tenha ali uma boa qualidade de internet. Dr. Marcos Bittencourt, o direito por si só também teve que se adaptar às novas tecnologias e isso trouxe também esta liberdade que nós estamos falando aqui nessa entrevista para o operador do direito? Eu acredito que, principalmente, o grande investimento que quem é advogado, quem trabalha na área do direito, quem é professor, quem é promotor, quem é juiz, ele deve se preocupar, antes de tudo, em aprofundar os seus estudos, não necessariamente apenas na área jurídica, mas também em outras áreas, tanto no aspecto tecnológico, mas principalmente no aspecto comportamental. Eu acredito que o grande investimento que nós temos que fazer é neste aprendizado contínuo, mas para compreender ainda mais o ser humano, para que a gente possa
utilizando a tecnologia que nos entrega, não de uma maneira perfeita, mas nos entrega a possibilidade de atender às necessidades tanto dos nossos clientes como da própria sociedade. Então agora nós temos vários canais para entrar em contato com as pessoas. Nós temos vários canais para produzir muito conteúdo e para aprender qual é o melhor caminho de acordo com as minhas necessidades, de acordo com as necessidades das pessoas que são atendidas pelo operador de direito. E doutor Marcos, mas como produzir um conteúdo de qualidade, já que quando começamos a ter muitas ofertas, precisamos disparar filtros também para que não entremos naquela expressão, até que eu aprendi com o senhor, que só aprendeu já com mais alguém, das chamadas piscinas infinitas, as piscinas sem fundo, né? É verdade, né? Normalmente a gente fala das piscinas infinitas, né? Quando nós temos ali plataformas que nos entregam um conteúdo ilimitado, basta passar o dedo, como é o caso principalmente das redes sociais. A ideia, novamente, é que nós temos que fazer um filtro, como você disse muito bem, estabelecer ali uma curadoria em termos de conteúdo, para que a gente possa realmente assimilar o melhor daquilo que a tecnologia possa nos entregar. Então, por exemplo, existem algumas plataformas que, na minha opinião, são mais um investimento do que necessariamente entretenimento. Então, quando nós encontramos algumas plataformas, como é o caso do próprio YouTube, que é a minha plataforma favorita, não deixa de ser uma rede social, mas eu tenho muito conteúdo que eu consigo aprender ali, desde que eu faça um determinado filtro, desde que eu procure, porque na verdade é uma rede social que funciona como um buscador, ali funciona como um filtro para me entregar um conteúdo que eu desejo e onde eu posso aprender. Da mesma forma, outras plataformas começaram a seguir essa mesma linha de serem mais amigáveis aos criadores de conteúdo, para que possam entregar da maneira mais adequada às pessoas, e não apenas e tão somente o aspecto do entretenimento. Então a gente pode muitas vezes se aprofundar, até eu falei a respeito disso no meu próprio canal, eu falei muito a respeito disso, de nós fazermos às vezes um empilhamento de bons hábitos, trabalhando com esse conteúdo que nos é entregue de muita qualidade, mas que a gente pode ao mesmo tempo utilizar de maneira muito mais inteligente. Então eu acredito que agora que a gente tem um pouquinho de liberdade para conseguir andar na rua, ou andar em parques, andar em praças, eu gosto muito de ficar ouvindo audiobook, ou posso ficar ouvindo uma aula, um podcast, enquanto eu me exercito. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um hábito que eu quero, ou melhor dizendo, eu preciso adquirir de me exercitar mais, ao mesmo tempo eu junto com um hábito que eu quero, que eu desejo, que é ouvir uma boa música, ouvir uma aula, ouvir um livro. Então, nós temos que saber como utilizar essas ferramentas que estão à nossa disposição, a nosso favor. Senão nós vamos nos afogar realmente nessas piscinas infinitas. Estamos conversando na Rádio Justiça com o Dr. Marcos Bittencourt. Estamos falando sobre liberdade para não ficar dependente de ninguém. O senhor citou os podcasts e o que eu venho acompanhando são até emissoras de rádio criando conteúdo para podcast e também muitas outras pessoas tendo os seus canais com os seus podcasts. É algo rentável mesmo, professor Marcos Bittencourt, o podcast? Eu vejo o podcast como uma ferramenta muito útil, é algo muito que traz também para o próprio criador de conteúdo tanto um retorno pessoal, de realização pessoal, como também traz um retorno financeiro. Nós estamos vendo diversas plataformas que estão valorizando o conteúdo desses criadores, professores, influenciadores, especialistas em determinadas áreas, a partir do momento
que as próprias plataformas e mesmo redes sociais incentivam essa criação de conteúdo e criam mecanismos para remunerar esses professores, influenciadores, especialistas nas suas respectivas áreas. Então, como nós sabemos, né, a pessoa tem atualmente, cada vez mais, terá melhores condições de entregar um conteúdo real, legítimo, de qualidade, e ser remunerado por esse conteúdo, porque entrega diretamente para o seu cliente, diretamente para o seu aluno, diretamente para o seu fã. Isso que é o melhor, é uma liberdade a mais que nós estamos encontrando, porque nós não precisamos mais de intermediários no mundo em que vivemos. Tá? Você não precisa mais de uma faculdade, necessariamente, dizer que você pode dar aula ou não. Você entrega o seu conteúdo no próprio YouTube e os teus alunos que vão dar valor àquilo que você está entregando ou não. Você não precisa mais necessariamente de uma editora para publicar um livro. Você pode publicar diretamente por e-book na própria Amazon com sistemas específicos de entrega para os seus leitores. Você, na verdade, também pode entregar conteúdo em áudio, pode entregar conteúdo em vídeo, conteúdo por escrito, em várias plataformas, sem precisar de intermediários. Por isso que a grande liberdade é você não ficar na mão de ninguém. Não fique na mão de um patrão, não fique na mão de um sócio, porque às vezes o sócio se transforma numa âncora, não fique também na mão do cliente. Você tem milhões de clientes. Se tem um cliente que não está te valorizando como profissional, talvez você tenha que demitir também o seu cliente. Não deixa de ser uma forma de liberdade. Dr. Marcos Bittencourt, já que estamos falando de conteúdo, eu vou aproveitar aqui um dos seus conteúdos e eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouco com os nossos ouvintes. De onde nascem as boas ideias, para que o nosso ouvinte também pense um pouco em como criar um conteúdo de boa ideia, uma boa ideia, então, de onde elas nascem? É um livro muito interessante que eu li e também assisti algumas aulas de um professor chamado Steven Johnson, que ele fala de onde vêm as boas ideias. E trabalhando com essa parte de inovação, ele faz inclusive um histórico de outros países, demonstrando que aquela imagem de que o sujeito isoladamente teria uma super ideia, uma ideia que seria revolucionária, é um pouco de mito, um pouco de lenda, porque na prática ele começa apresentando na história que as grandes invenções, os grandes projetos, eles surgiram com a troca de ideias. Então, quando as pessoas se reúnem, melhores ideias vão surgir a partir disso. Então, é muito interessante analisar como as organizações exponenciais, né, as grandes empresas que controlam o mundo hoje, né, essas empresas que valem mais do que trilhões de dólares, né, o que nós estamos encontrando atualmente é que ela reserva principalmente um espaço, seja de alimentação ou um espaço de encontro, um espaço de diversão, para que os seus colaboradores possam se encontrar e a partir do encontro, né, que é criado aquele ambiente especial, seja num café, seja num restaurante, eles criam ali um ambiente para que você que tem uma ideia parcial encontre um engenheiro dentro da sua própria empresa que tem uma outra ideia parcial, ambos vão se encontrar e daquelas ideias parciais vai surgir um projeto que a própria empresa vai conseguir, inclusive, lucrar com base nisso. Então é algo que eu vi de perto no próprio Vale do Silício, dentro do Facebook. Eu vi vários restaurantes onde o próprio Facebook oferecia comida de graça para os seus colaboradores, de todos os tipos, buscando a chamada serendipidade. Serendipidade, normalmente o dicionário diz,
É uma descoberta afortunada aparentemente pelo acaso. Pode ser sorte, mas não é acaso, porque é a partir dessa serendipidade que surgem as ideias, é a partir do encontro das pessoas que surgem as ideias, surgem os projetos. E eu já vi muitos escritórios de advocacia, li muito a respeito disso, que tem uma área principalmente de encontro dos membros daquele escritório. É a partir desses encontros que podem surgir teses novas, projetos novos, produtos novos que podem ser entregues aos seus clientes. Então nós estamos vendo as empresas repensar o seu espaço, agora que todo mundo não digo, né, mas grande parte está trabalhando em casa ou em outros lugares, repensar o ambiente dentro da empresa, o ambiente dentro do escritório, mais para gerar uma coesão social e mais para gerar o surgimento da criatividade dessas ideias do que necessariamente trabalho. Porque o trabalho agora você pode fazer em qualquer lugar. Dr. Marcos Bittencourt, vou aproveitar ainda mais um pouquinho do seu conteúdo e vamos falar de um tema importante. Nessa independência, a pessoa precisa ter uma proatividade, mas muitas vezes esbarra numa autossabotagem e na preguiça. Como acabar com essa preguiça? O que nós encontramos que o ser humano não gosta de mudança, né? O ser humano, mesmo que seja uma mudança para melhor, isso é algo que amedronta o ser humano. Então, infelizmente, se a pessoa busca uma mudança radical na sua vida, o que pode acontecer é ela se sabotar e voltar à situação anterior, regredir principalmente no seu desenvolvimento. O que eu tenho estudado bastante e conversado muito com as pessoas, inclusive ali dentro do nosso clube de mentoria, é a ideia de que para você avançar em qualquer direção, em qualquer projeto, fugir de procrastinação, fugir de uma preguiça, fugir de uma frustração, de um pensamento negativo, você tem que criar pequenos hábitos, micro-hábitos ou hábitos atômicos, onde você tem uma consistência naquilo que você faz, de forma muito pequena no dia a dia, mas na direção correta. Eu acredito que dessa maneira nós conseguimos enganar o nosso próprio cérebro, que ele não vai perceber a mudança que nós estamos realizando. A partir disso, a gente vai conseguir melhores resultados. E o exemplo que eu dou muito simples nessa linha é o próprio canal no YouTube que eu montei. Já fez mais de 10 anos, já estamos uma década no ar, com mais de 800 vídeos. E para chegar nesse número de 800 vídeos, 800 aulas, não foi de uma hora para outra, não foi de maneira tão intensa. Foi aos pouquinhos, gravando um vídeo por semana, um vídeo a cada 5 dias, onde aquilo que eu aprendia, eu tentava repassar para as outras pessoas da maneira mais tranquila, de maneira mais didática. Então são esses pequenos passos em direção àquilo que nós desejamos que impede qualquer tipo de sabotagem. E a pior sabotagem é a autossabotagem mesmo. Exatamente, porque até o nosso cérebro, parece que há estudos, só pode confirmar para mim, que ele não quer, ele quer que você poupe a sua energia até no pensamento, é isso mesmo? Perfeito, né? Uma descoberta, algo que é uma revelação, é sempre ter consciência do seguinte: você não é preguiçoso. Quem é preguiçoso é o teu cérebro. Ele é um órgão de mais ou menos uns 2 quilos, digamos assim, mas que consome 25% da energia do corpo. Então, como ele consome muita energia, ele busca uma sobrevivência, sempre buscando um atalho, sempre buscando o caminho mais fácil. Só que, na verdade, você não é o seu cérebro. Você comanda o seu cérebro. E você pode dizer para ele que ele pode ir bem mais longe.
E tem várias dicas, né? Como, por exemplo, os 5 minutos. Quais dicas que a gente pode ter para negociar um pouco e tentar enganar o cérebro? Eu acho que você destacou muito bem essa regra dos 5 minutos, trabalha muito bem na direção daquilo que a gente deseja. Quando nós temos que fazer uma tarefa difícil, né? Às vezes aquela contestação cabeluda, né? Quando temos que fazer uma ação mais difícil e às vezes nós não estamos inspirados, né? A gente não pode ficar dependendo do advogado, o operador do direito não pode ficar dependendo da inspiração o tempo inteiro, para só a partir disso produzir. Então eu sempre dou como sugestão essa regra dos 5 minutos. O mais difícil é você sair da inércia. Então diga para você mesmo ou diga para o seu próprio cérebro, né? Trabalhar a parte do auto-engano. Eu vou começar essa contestação, mas só 5 minutos. 5 minutos, o teu cérebro não tem como dizer não, só 5 minutos, tudo bem, eu vou me esforçar nesse tempo. Só que a partir do momento que você começa a se interessar pelo assunto, se aprofundar naquilo que você está construindo, você entra no chamado fluxo, você entra no flow, quando você perde a noção do tempo. E de repente você ia ficar fazendo aquilo apenas 5 minutos, de repente se passa ali quase 1 hora. Então, essa regra dos 5 minutos para você auto-enganar o cérebro, digamos assim, ela é muito útil. Me ajuda, inclusive, a lavar prato no final de semana. Viu? Eu digo, só vou lá 5 minutos. Quando eu vejo, a pia inteira já está limpa. Veja que se mesmo você fizer só durante 5 minutos, você já fez mais do que nada. Que no fundo você não ia fazer nada. Essa que é a grande questão. Muito bem, conversamos na Rádio Justiça com o Dr. Marcos Bittencourt, ele que é professor de inovação e mestre em Direito do Estado, advogado da União, palestrante e youtuber, falando sobre liberdade para não ficar dependente de ninguém. Dr. Marcos Bittencourt, muito obrigado por estar conosco e qual a dica final? A dica final, antes de tudo, é nós cuidarmos muito bem de nós mesmos. Nós temos que nos cuidar muito bem. Eu sempre digo que tem uma primeira regra de proteção emocional, que é a seguinte: cuide de você como você cuidaria de um amigo que precisa de ajuda. Quando um amigo nosso está em apuros, nós sempre vamos ali estender a mão. Só que quando nós mesmos estamos ali com algum problema, dentro da nossa cabeça nós somos muito duros com nós mesmos. Ali dentro da nossa cabeça não tem nenhum amigo para nos estender a mão. E é um momento que a gente precisa de apoio. Então, a primeira regra de proteção emocional, proteção mental, é cuide de você como você cuidaria de um amigo que precisa de ajuda. O Marcos pode ter até quebrado um copo, mas o Marcos já ajudou muitas pessoas. Então, dessa maneira, eu consigo me proteger. Doutor Marcos, mais uma vez, muito obrigado, bom feriado e até a próxima. Grande abraço, Sérgio, grande abraço aos nossos amigos da Rádio Justiça.